Bom, 8 horas e 8 minutinhos. Agora nós vamos diretamente com o Coronel Tadeu, deputado federal, que vai falar um pouquinho, mais uma vez, ele vai bater um papo conosco nessa manhã e vai falar a respeito da quarentena eleitoral para profissionais da segurança e juízes. Coronel, um bom dia. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite em estar batendo esse papo conosco mais uma vez pela Raízes FM. Bom dia. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, Tony. É um prazer estar falando com vocês. Uma boa semana para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Coronel, conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que é essa quarentena eleitoral para profissionais da segurança e também juízes e que vai mudar um pouquinho a representatividade política das categorias? Então vamos lá. Primeiro, falar sobre juízes e promotores. Essa categoria, juízes e promotores, ela já possuem atualmente uma vedação na Constituição Federal, se eu não me engano, no artigo 93 da Constituição Federal, que deixa muito claro que no momento em que eles saem das suas respectivas áreas e vão para o campo político, eles praticamente se afastam definitivamente. É necessária a exoneração, porque a Constituição não permite, né? E também a Lei de Organização da Magistratura, ela também diz que o juiz obrigatoriamente tem que pedir exoneração do cargo para poder assumir um cargo político. E a gente tem um exemplo claríssimo sobre isso, que é do ex-ministro Sérgio Moro. Ele era juiz na 13ª Vara de Curitiba, 13ª Vara Federal de Curitiba, e no momento em que ele aceitou assumir o cargo de ministro de Estado, no caso, na época, ministro da Justiça, ele teve que pedir exoneração, ou seja, deixou a carreira de juiz para trás. Com os promotores públicos, a mesma coisa. Os policiais civis, eles já têm uma outra regra. Eles podem assumir cargos, mas no momento em que acaba o tempo que ele foi colocado nesse cargo, seja um cargo executivo ou um cargo no legislativo, ele retorna para a sua função. Então, um delegado de polícia que assuma um mandato de deputado estadual, por exemplo, ele fica lá por 4 anos. Se ele não for reeleito, ele retoma as suas funções de delegado aonde ele estava exercendo. E o último caso são os militares, os policiais militares e os militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que é uma outra regra. E os militares, eles obrigatoriamente, ao assumirem um mandato, isso inclusive previsto na Constituição, eles, ao assumirem um mandato, eles passam para a reserva ou a reforma remunerada proporcional. O sujeito foi eleito vereador aí na cidade de Capivari, um policial militar, um soldado, um cabo, um sargento, um subtenente, um tenente, um capitão. Ele assume o cargo de vereador aí na cidade de Capivari. Vamos ver quantos anos eles têm. Se ele tiver 15 anos de trabalho, ele passa para a reserva, né, ou reforma, com 15 dias de salário e nunca mais retoma o cargo. E o que aconteceu agora com essa questão da quarentena? A quarentena, ela impôs um período de afastamento do cargo que ele ocupa para poder disputar a eleição por 4 anos. Era de 5, na proposta inicial, era de 5 anos e agora de 4 anos. Então, ou seja, uma eleição antes do que ele deseja disputar, ele já tem que se afastar. Só que esse afastamento enseja obrigatoriamente uma demissão dele, né? Um pedido de demissão, porque não há legislação que tenha previsto que ele ficaria ganhando o salário por 4 anos afastado das suas funções. Não existe isso. Então, essa quarentena, ela enseja uma demissão do cargo. E no momento em que você vai se demitir 4 anos antes da eleição, é absolutamente impossível você
é você se sustentar por 4 anos sem ter nenhuma atividade. E aí onde a gente acredita que ao longo do tempo a representatividade ela vai deixar de existir por conta dessa regra. Exatamente o que nós estávamos comentando aqui, Coronel. Analisando os prós e contra, com certeza essa decisão vai afetar bastante, então, essa representatividade política dessas instituições, né? Tá, isso afeta demais mesmo, afeta demais, porque hoje nós já é muito difícil para nós termos representantes. E é uma categoria muito grande, né? No estado de São Paulo, por exemplo, nós somos 146 mil policiais militares ativos e inativos. E você colocar essa regra para nós, que já não é fácil você ter representantes, essa regra para nós ela é draconiana mesmo, ela praticamente faz... Hoje nós temos 5 deputados federais pelo estado de São Paulo e 20 no Brasil. E temos mais 4 militares das Forças Armadas como deputados federais. Aí você tem aproximadamente 7 deputados estaduais, dos 94 que existem em São Paulo, e acredito eu que de 90 a 100 vereadores aproximadamente. E uma grande parte desses vereadores não eram pessoas que já estavam aposentadas e já estavam há mais de 4 anos fora da atividade policial. Aliás, é a minoria, absolutamente a minoria. E quem é que vai querer se afastar, ficar sem salário, só para alçar um cargo? Às vezes o cargo de vereador, por exemplo, ele tem um salário em municípios pequenos muito menor até do que o baixíssimo salário que o policial ganha. Às vezes você tem um policial ganhando 3 mil e poucos reais e ele vai alçar um cargo de vereador para ganhar 2 mil reais. No município pequeno, normalmente o salário é isso, né? Dificilmente é um salário maior. Então, Coronel, essa medida ela foi levantada recentemente ou já estava lá na gaveta, podemos dizer? Olha, ela apareceu de uma hora para outra, Marcos. Por incrível que pareça, nós fomos pegos de surpresa, porque a gente vinha tratando o Código Eleitoral, que era o PLP 112, se eu não me engano, o número dele, nós vínhamos tratando lá em quarentena, não tinha absolutamente nada. E, de repente, apareceu essa quarentena aí para juízes, promotores e policiais e militares. Nós achamos estranho, porque apareceu de uma hora para outra, né? E aí passamos a tentar combater essa medida, né? Não deixar que ela fosse aprovada. Né? Para isso, você tem 2 caminhos, né? Ou você derrubava o projeto do novo Código Eleitoral, que é um projeto bom, tem muitas melhorias, ou você aprovava o código e tentava derrubar nos destaques. São essas 2 formas. Nós optamos pela segunda, não vamos dar pau no projeto, né? Mas vamos apoiar o projeto e tentar destacar. E num primeiro momento nós ganhamos essa votação, nós tiramos não os policiais, nós tiramos os militares, né? Nós conseguimos tirar juízes e promotores, não conseguimos tirar os delegados, perdemos no voto, e conseguimos tirar os militares. Desculpa, juízes e promotores, né? Nós fizemos 3 destaques. Juízes e promotores, policiais e depois os militares. 2 desses destaques nós ganhamos, os dos juízes e promotores e o dos militares. Infelizmente, perdemos os dos policiais civis. E aí, tudo bem, ficamos até contentes. Poxa, vitória, né? Conseguimos, pelo menos, amenizar o prejuízo. E aí, vamos ver se nos senados eles tiram os policiais civis. Aí, para nossa surpresa, numa outra sessão, porque ela não tinha se encerrado, faltava um destaque, voltou em forma de emenda aglutinativa, que é uma manobra regimental legítima, existe no regulamento, mas, de novo, colocaram juízes, promotores, policiais civis, policiais militares e militares. E aí nós perdemos por mais de 400 votos. Então, foi para o Senado, e o Senado agora vai discutir o Código Eleitoral. Coronel, além de todos esses pontos que o senhor trouxe já aqui em destaque na primeira página, também temos aquele lado onde já temos, principalmente aqui no estado de São Paulo,
um baixo efetivo de policiais civis, policiais militares e até mesmo na parte dos juízes, com essa antecipação de 4 anos do agente ter que se afastar, a situação pode ficar caótica, né, no meio da segurança. Hoje, essa tropa de choque na política, ela faz uma pressão considerável em cima do governador, né, pressionando pela recuperação dos salários, que é muito baixo no estado de São Paulo. E é para isso que a gente tem uma representação política, para defender os nossos interesses, para que a gente não fique dependendo apenas de uma decisão, de um dia o governador acordar de bom humor e lembrar, falar assim, hoje eu acho que eu vou lembrar dos policiais militares e vou dar um aumento para eles, né? E isso a gente sabe que não acontece. Diga-se de passagem, nós sofremos com esses baixos salários desde 95, quando o PSDB assumiu o governo do estado de São Paulo. Lamentavelmente, o PSDB ele não tratou a corporação da forma que deveria ser tratada. Eu falo para todos vocês, porque vocês sabem muito bem disso. Todas as categorias, todos os anos, se sentam à mesa para discutir o reajuste do ano com os seus respectivos representantes, representantes patronais, né? E ali é colocada, então, a inflação dos últimos 12 meses e aí se ajusta uma reposição inflacionária. Isso é muito comum em todas as categorias. E tem ano, que vocês sabem muito bem disso, que foi zero essa reposição inflacionária. Por quê? Porque a inflação foi muito baixa e portanto, não tem nenhum motivo para se aplicar nenhuma reposição inflacionária, a não ser que haja algo devido lá no passado. Mas todas as categorias, vocês sabem muito bem disso, toda categoria tem uma data base. A nossa também tem, que é o dia 1º de março. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca, desde que ela foi instituída no governo Serra, em 2008, se eu não me engano, que o Serra assumiu dia 1º de janeiro de 2007, ou ele sancionou essa lei em 2007 ou 2008. E de lá para cá, nunca um governador usou essa data para se sentar à mesa com os policiais e dizer, olha, vamos ver aqui a reposição inflacionária de vocês. Então, qual é a forma que a gente tem, e eu digo em especial para os policiais militares, que tem um regulamento disciplinar rigoroso, tem suas limitações para poder, não pode fazer greve, não pode sair reclamando do superior, porque senão é considerado falta disciplinar ou crime militar. Então a gente tem os representantes para poder fazer isso por eles. Só que o que tem acontecido é que o PSDB tem maltratado demais a categoria, né? E nós não temos tido sucesso com os governadores do estado de São Paulo, todos eles do PSDB, né? Exceção feita aí ao Márcio França, que ficou 8 meses como governador, que era do PSB. Então, essa representação para nós ela é muito importante, Marcos. Coronel, mais uma vez gostaríamos de agradecer a sua participação por estar trazendo um tema aí tão importante na classe dos militares e também dos juízes com relação às próximas eleições, onde estão tentando fazer essa quarentena eleitoral. Olha, eu agradeço e a gente tem que terminar essa entrevista até de uma forma até irônica, né? Um pouquinho de humor não custa nada, né, Tony? Você vê que o juiz que prendeu o Lula, né? O promotor que prendeu o Lula, o policial federal que conduziu ele até a prisão, né? Nenhum deles vai poder disputar a eleição. O Lula vai. Coisas do Brasil. Coisas do Brasil. Gente, obrigado, viu, Tony, Marcos, obrigado pelo espaço. Um abraço para todos que estão nos assistindo e ouvindo e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Coronel. Nós conversamos então com o deputado federal, Coronel Tadeu, que falou a respeito da quarentena eleitoral para profissionais da segurança e também juízes, que pode ser mudado o pleito para uma disputa eleitoral.